Os votos de candidatos subjúdice passarão a ser contados e divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Até 2018, a publicação dos resultados incluía apenas os votos dados a candidatos deferidos. Isso gerava dúvidas aos eleitores que haviam escolhido o político que ainda buscava regularizar a situação da candidatura com a Justiça. De acordo com a última atualização do TSE, antes da publicação da reportagem, pouco mais de 3% dos 557.385 candidatos às eleições de 2020 não foram deferidos para a corrida ao pleito. Ao todo, 539.301, cerca de 96,76%, estavam aptos e 18.083, ou seja, 3,24%, estavam inaptos. Para a aprovação da candidatura, além de cumprir com os requisitos de elegibilidade, como ter a idade mínima, ser brasileiro nato ou naturalizado, ser alfabetizado e não ter nenhuma pendência com a Justiça Eleitoral, o candidato precisa ainda cumprir os requisitos de inelegibilidade, que consistem na inexistência de ficha suja, sanção relativa à improbidade administrativa ou algo que configure crime eleitoral. Segundo o advogado especialista em direito eleitoral, Gustavo Dantas, o processo de julgamento geralmente não é concluído com antecedência ao dia do pleito, justamente pelas etapas que pode percorrer para chegar a um resultado final. Que no caso das eleições municipais, elas se iniciam na primeira instância com o juiz eleitoral, vai até o Tribunal Regional Eleitoral da região onde está sendo questionada a candidatura dela, e em algumas circunstâncias pode subir para o Tribunal Superior Eleitoral, e em situações excepcionais pode ir para o Supremo Tribunal Federal. Então, enquanto está percorrendo esse trâmite processual, jurídico, vamos colocar assim, ela está sob júdice. Neste ano, embora a votação seja visualizada junto com a dos demais candidatos, uma marcação irá indicar que os votos do candidato ainda não são considerados válidos. Ainda assim, a advogada especialista em direito eleitoral, Rafaela Possera, explica que mesmo que a candidatura não seja aprovada após todas as instâncias, os votos serão validados de outra maneira. Se o recurso dele for improcedente, esses votos serão aprovados para a legenda do partido. Os votos, então, não serão desconsiderados como eram nas eleições anteriores. Por isso, então, que essa situação está sendo tão observada, está chamando tanta atenção para o pleito de 2020. Para o processo eleitoral, o analista político Matheus Anatan avalia que a mudança de divulgação desses votos não atrapalha a transparência do processo ou a contagem de votos. E essas mudanças nas regras de destinação e totalização dos votos devem sim garantir maior transparência nas eleições e não representam nenhum tipo de retrocesso legal ou institucional. Em um cenário com mais de 500 mil de candidatos, apenas 2.400 serem considerados inaptos pela lei da ficha limpa, não pode representar para os eleitores que existe um cenário obscuro ou incerto no processo eleitoral. Quanto aos votos dados ao candidato cujo registro já estava indeferido definitivamente no dia da votação, estes serão anulados e não serão contabilizados para qualquer finalidade. O mesmo acontece quando o eleitor vota branco ou nulo por vontade própria. A regra para as eleições de 2020 está regulamentada na Resolução 23.611 de 2019, que dispõe sobre os atos gerais do processo eleitoral. Reportagem Agatha Gonzaga.